Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Iremos meditar hoje o Evangelho de sexta-feira. Nas sextas-feiras nós pedimos o auxílio, a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Por isso eu gostaria que você rezasse comigo. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E ainda rezamos, Sagrado Coração de Jesus, que eu vos ame cada vez mais. E assim eu gostaria que você levasse a palavra de Deus nesse dia em que nós meditamos, ouvindo Jesus escolher os seus discípulos, aqueles que são os seus representantes, para também ajudar na evangelização. Por isso, pegue a sua Bíblia e vamos rezar juntos. O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 3, versículos 13 até o versículo 19. Diz assim o texto. Jesus subiu ao monte e chamou a si os que quis, e esses foram para junto dele. E constituiu 12 para que ficassem com ele, a fim de enviá-los a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. E assim constituiu os 12. A Simão deu o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a seu irmão João deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje é uma sequência do texto de ontem. A escolha dos 12 vem a partir de uma necessidade. Jesus, que estava sendo procurado por muita gente, porque as pessoas estavam necessitadas desta cura e desta libertação das situações do mal. E essas pessoas precisavam de um atendimento especial. Por isso Jesus se retira para rezar e após a oração ele escolhe os seus representantes, escolhe os 12. Por isso, olha só o caminho que nós precisamos fazer para que nós possamos nos tornar discípulos de Jesus. Poderíamos dizer, é o caminho do discipulado. Jesus que faz a sua oração e logo em seguida chama os que ele quis. Aqui nós já precisamos dar uma parada. Quando nós nos colocamos diante de Jesus, não é por vontade nossa. Jesus chama os que ele quis e dá capacidade aos que ele quis e dá autoridade aos que ele quis. Não é vontade humana, mas é vontade divina. Às vezes você pode dizer, sim, mas eu sou capacitado também para fazer isso que os outros estão fazendo. Mas Jesus chama os que ele quer. E aí você vai dizer, sim, mas então eu fui excluído por Jesus? Não. Jesus escolhe algumas pessoas, sabendo que estas pessoas podem dar um tempo a mais de si na evangelização. Outras pessoas também recebem uma missão especial, mas uma realidade mais específica. Quem sabe você tenha recebido um dom especial para cuidar da sua casa, da sua família, de alguém que está enfermo. Enfim, são tantas as situações, cuidar da sua comunidade. Vai dizer assim, bom, então quer dizer que existe uns chamados que são mais importantes do que os outros? A resposta é não. Jesus chama a todos. A uns dá autoridade especial porque tem a disponibilidade maior. Mas não quer dizer que o seu trabalho aí na sua casa, na sua comunidade, no cuidado de alguém que está doente, seja inferior a esse outro trabalho.
Cada um precisa fazer as coisas de acordo com aquilo que foi chamado. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, as pessoas que recebem uma autoridade maior têm que também prestar contas desta autoridade recebida por Deus. Então, nós precisamos pensar naquilo que Deus me deu. Será que eu estou cumprindo com o chamado? Será que eu estou cumprindo com o meu dever enquanto cristão, enquanto pessoa que recebeu um dom específico para fazer tal coisa? Continuamos. Jesus chamou aqueles que ele quis, e agora a resposta do ser humano, e estes foram até ele. Jesus chama, e estes chamados precisam ir até Jesus. E assim Jesus constituiu os 12. Olha só, para que ficassem com ele, então há uma disponibilidade, um desprendimento total, para que ficassem com ele, a fim de enviá-los a pregar. Então, precisa ser pessoas totalmente livres, inclusive a nível familiar. É um desprendimento, inclusive, da própria casa, da própria família, porque primeiro precisam estar com Jesus e depois Jesus que os envia a pregar. Imagina se essas pessoas já tivessem vínculo familiar. Então, como que eles iriam se deslocar? Como que eles iriam estar mais tempo com Jesus? Há uma necessidade de um desprendimento e uma desvinculação com o meio, para que tivessem autoridade para expulsar demônios, ou seja, para afastar das pessoas tudo aquilo que afastava de Deus. Então, que eles tirassem dessas pessoas esse desejo de colocar coisas no lugar de Deus. O desejo de se fazer em Deus de suas próprias vidas. O desejo de achar que as pessoas tinham esse desprendimento das realidades do céu, porque é isso que o mal faz. Ele tenta nos seduzir para que a gente ache que a gente não depende de Deus, que a gente não depende das realidades do céu, que o mal tenta nos convencer que nós somos senhores de nós mesmos. E é isso que os discípulos depois vão ensinando as pessoas. Olha, nós temos um Deus supremo, nós temos alguém que nos ama e que nos quer perto dele, alguém que nos criou para si e nos ama até o fim. Então nós precisamos ir aprendendo assim também com os ensinamentos dos discípulos, dos apóstolos. E ele constitui os 12, e aí o texto vai continuando dizendo o nome dessas pessoas que foram chamadas por Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje nós possamos aprender com o Evangelho que cada um de nós recebe uma missão. E essa missão é uma missão específica. E o que nós precisamos fazer? Nos perguntar, nos questionar, será que eu, Marcelo, estou cumprindo com o meu chamado? Será que eu estou cumprindo com a minha vocação de evangelizar? E aí eu digo, quem sabe através da internet, será que eu estou evangelizando de acordo com a vontade de Deus aqui com vocês nesse canal do YouTube? Será que eu poderia dar mais em mim mesmo para que a evangelização acontecesse ainda mais? Então essa é a reflexão que eu preciso fazer. E assim você também que recebe esse vídeo, o que você faz com ele? Será que você não poderia compartilhar esse vídeo com mais pessoas? Convidar mais pessoas para ouvir a palavra de Deus? Cada um na sua realidade específica. Vamos meditar um pouco sobre tudo isso? Vamos pedir a bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.